a gente pode ver a qualquer momento Vladimir Putin ordenando um ataque, uma invasão, uma ocupação. Coloque tudo aí no mesmo balaio, misture e veja o que sai contra a Ucrânia. A gente vai para Moscou conversar com o nosso companheiro Sérgio Gabriel, que está lá, como a gente disse mais cedo, esperando o melhor, mas sempre preparado para o pior, né, Sérgio? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Estamos aqui na Ucrânia, nessa temperatura agradável. Na Ucrânia, nós estamos aqui na Rússia, nessa temperatura agradável aqui, né? Agora mais ou menos 1 grau centígrado. E estamos esperando a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que deve chegar aqui à Rússia amanhã. Ele deve sair do Brasil aí hoje à noite. Enquanto isso, a gente acompanha aqui toda essa tensão envolvendo Rússia e Ucrânia. Ô Sérgio, bom, primeiro, quanta neve, hein? Caramba! E ele tá falando 1 grau só, mas a sensação térmica deve ser bem mais baixa, Minha sensação térmica tá mais baixa que isso. Se bem que tá um dia bonito, ensolarado em Moscou. O sol da Rússia, literalmente, né? O sol que engana. Sol de geladeira. Ô Sérgio, o que tá na agenda? O que vai ser discutido? Tem clima aí em Moscou para que sejam discutidas questões comerciais com o Brasil? Por mais que o Brasil seja um parceiro tão importante num momento como esse? Não há muito clima para discussão de relações comerciais entre Brasil e Rússia neste momento. Neste momento, todo noticiário está tomado justamente por essa tensão envolvendo Rússia e Ucrânia. Antes da chegada do presidente brasileiro, o Vladimir Putin deve se encontrar com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Claro que a agenda não vai ser relação comercial, a agenda vai ser a questão da Ucrânia. O Scholz deve ir antes à Ucrânia e depois deve vir aqui à Rússia. Está havendo uma grande romaria de presidentes europeus, de líderes internacionais, para conversar com Vladimir Putin para tentar diminuir essa escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia. Como vocês sabem, a Rússia tem 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. A Rússia não admite que a Ucrânia entre na OTAN. Já os países ocidentais dizem que a Rússia pretende invadir a Ucrânia. A Rússia nega que pretende invadir, mas mantém os 100 mil soldados na fronteira. Diante de todo esse quadro, com um quadro muito tenso, o presidente Jair Bolsonaro deve chegar amanhã. Ele diz que não vai discutir relações internacionais, que vem falar sobre problemas comerciais com o Brasil, vem tentar aumentar o comércio entre Brasil e Rússia. A Rússia é apenas o 10º parceiro comercial do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro disse que é uma grande preocupação com o produto que a Rússia vende para o Brasil, que são fertilizantes. A Rússia, no final do ano passado, estabeleceu cotas para esses fertilizantes e, com isso, poderia inviabilizar o negócio de alguns agricultores aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que vem à Rússia para tentar ampliar o volume de fertilizantes que normalmente a Rússia vende para o Brasil. Esse deve ser o principal tema econômico. Mas é uma grande curiosidade se o presidente Bolsonaro vai conseguir escapar das perguntas sobre a posição brasileira nesse conflito Rússia e Ucrânia. Convenhamos que é uma gelada essa viagem, né? Sem duplo sentido ou com duplo sentido. Ô Sérgio, deixa eu aproveitar e perguntar para você, né, enquanto jornalista, você tá com o Claudinei Matozão também, cinegrafista aqui da Band de tantos anos, né, nosso colega de tanto tempo. Esse é o cara, pois é. Como é que foi a entrada por aí? Como é que foi essa viagem? Testagem ou não? Vocês cederam material genético de vocês para o governo russo para poder entrar por aí? Conta pra gente como é que foi essa jornada. Não, a gente está fazendo uma série de exames de Covid por conta desse encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Putin. Então nós temos que fazer, para participar, para estarmos realmente dentro do Kremlin e para podermos acompanhar essa visita, a gente tem que fazer exames de Covid. Eu fiz no dia 12, fiz hoje um exame de Covid e vou fazer amanhã um outro teste de Covid, que é pedido pelo Kremlin para que a gente possa acompanhar a visita. A informação que a gente tem também é que o presidente Jair Bolsonaro teve que passar por 5 testes para poder se encontrar com Vladimir Putin. Essa é a informação. A entrada aqui na Rússia foi uma entrada normal, há uma certa burocracia, que é uma burocracia normal, mas não houve nenhum tipo de impedimento, não. Foi uma entrada relativamente tranquila. Jô, você tem alguma informação sobre o restante da agenda do presidente da República? Alguma sinalização, algum indicativo de que o presidente fará algum
alguma manifestação para a Ucrânia ou não, algum encontro com representantes da Ucrânia, com o presidente da Ucrânia. O que tem na agenda é, na sequência dessa viagem, uma ida até a Hungria, é isso? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que a agenda do presidente Jair Bolsonaro até agora não foi divulgada oficialmente. O que se sabe extraoficialmente é que amanhã ele tem um encontro com Vladimir Putin. Amanhã não, quarta-feira. Na quarta-feira, amanhã ele chega à Rússia. Na quarta-feira ele deve ter um encontro com Vladimir Putin no Kremlin. Depois deve almoçar com o presidente russo. À tarde ele deve visitar o parlamento da Rússia. E à noite, ou na quinta-feira de manhã, ele deve ter um encontro com empresários russos, justamente desse setor de fertilizantes. E depois ele viaja para Budapeste, onde se encontra com o líder húngaro Viktor Orbán. Não há nada na agenda em relação a que ele fale sobre Ucrânia ou sobre Rússia, ou que ele faça alguma manifestação. Pode ser que o presidente Jair Bolsonaro fale sobre isso, ele vai ser evidentemente perguntado sobre isso, mas não há nada de oficial que ele vai se manifestar a esse respeito. O que ele tem dito é que para ele essa viagem é uma viagem que tem mais interesses comerciais, que são esses interesses muito relacionados ao agronegócio. Sérgio, você está no Parque Gorky, o famoso Parque Gorky aí de Moscou? Não? Não estou no Parque Gorky. Eu estou num parque aqui perto do Museu da Cosmonáutica, aqui em Moscou. Hoje de manhã eu estive na Praça Vermelha, estive perto do Kremlin, estive conversando com alguns brasileiros que moram aqui em Moscou, mas nesse momento eu estou aqui num parque. Moscou tem muitos parques. Eu estou num pequeno parque que fica perto do Museu da Cosmonáutica. O Claudinei Matosão vai mostrar, inclusive, a imagem do parque aqui para que vocês vejam. Agora já está diminuindo o frio aqui em Moscou. Os brasileiros me disseram que a temperatura já está agradável aqui em Moscou, viu? Bom, 1 grau. Então você está na parte norte da cidade, né? Pegando aquela avenida Prospect Mirra, vai que vai até chegar ao Museu Cosmonáutico, que é muito impressionante. O Sputnik está lá. Bom, não o Sputnik, né? Um dos Sputniks, né? Uma das réplicas do original estão lá. Sérgio Gabriel, então, estará em Moscou acompanhando a visita do presidente Jair Bolsonaro a Vladimir Putin num momento tão delicado. Vamos torcer para que não aconteça nada, pelo menos enquanto o presidente estiver aí, e que a melhor solução seja encontrada para mais esse conflito regional, mas de caráter global. Sérgio, um abraço para você, bom trabalho. Obrigado, Megali. A gente aqui também fica torcendo para que a situação fique um pouco mais tranquila, e nesse momento que a gente não tem neste momento uma guerra de fato, a gente não tem um ataque de fato, a gente tem essa guerra de informações, os governos ocidentais dizendo que o ataque é iminente e o governo de Vladimir Putin dizendo que há uma fantasia ocidental sobre esse ataque. Então, por enquanto, a gente ainda está na guerra da comunicação, e aí esperamos todos que isso não termine numa guerra de verdade. Obrigado. Até mais, irmão.